Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e este é mais um encontro para o estudo da obra 50 anos depois, trazida até nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E como de costume, para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 23, intitulada Adoração e Fraternidade. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 21 do capítulo 4 de 1 João. E as palavras são de João. E disse assim: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então vamos aqui falar realmente sobre fraternidade, como diz o título, não é? Vamos ver então o que Emmanuel traz para nós como reflexão sobre essas palavras de João, o apóstolo. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos, dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência, ornamentar-lhe a grandeza. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor. Mas não ouvides que teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Vamos orar? Não está saindo aqui, irmãos, só um momentinho, meus caros. Deu para conseguir tirar. Então vamos orar.
mestre, desculpe. Amado Mestre Jesus, anjo guardião, nosso companheiro, nosso amigo, estamos aqui mais uma vez, reunidos para nos debruçarmos sobre essa obra trazida a nós por Emmanuel, através da bendita psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que tenhamos a mente aberta para receber as lições que com certeza virão, pois que a cada estudo, a cada encontro em que nos reunimos para estudar este romance, nós temos uma lição a aprender. Que possamos, com a vossa ajuda, Mestre amado, ampliarmos o nosso entendimento para levarmos as lições para a nossa vida diária. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, vamos seguir com o nosso estudo, né? Hoje, então, vamos fazer aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na leitura, né? Nós vimos no último estudo o relato de Caio Fabrício sobre o seu encontro com Célia na Gruta de Tibério. Ele não havia comentado com ninguém ainda sobre esse encontro, não é? E diante do relato de Ovídio sobre tudo que a Téria contou, né, do conchavo dela com Cláudia Sabina, e todas as intrigas e calúnias, ele então contou que encontrou com Célia. E todos ficaram desesperados, né? Bem, Elvídio então vai para Capua com eles, né, com a filha, com o genro, e de lá ele começa por toda a Itália uma busca intensa por Célia. E não a encontra e retorna para Roma. E lá em Roma ele recebe uma visita de um amigo, e este amigo confessa a ele que se tornou cristão, e que se ele conseguiu vencer todos os seus dramas, as suas vicissitudes, né, as vicissitudes da vida dele, foi por causa do cristianismo. Então, ele se oferece a levar Elvídio para assistir uma reunião cristã. Elvídio aceita, vai, e não só vai esta vez, como vai várias vezes. E numa dessas vezes, ele ouve a pregação de Saulo Antônio, que era o orador da noite, palestrante daquela noite, e se encanta. E ao final da palestra, ele chama, pede para conversar com Saulo Antônio. E Saulo Antônio, então, com ele, conta que ele também tinha uma vida muito triste, que ele era um descrente de tudo, era inclusive contra o cristianismo, né? Até que na Alexandria esteve com um apóstolo, um homem muito bondoso, né? Chamado Irmão Marim, que com as suas pregações o fez mudar de ideia, e que saiu de lá, da Alexandria, modificado para sempre. Diante desse relato, então, Elvídio resolve que também vai.
que também vai até a Alexandria. E assim o faz. E ao chegar lá, né, daí termina o capítulo 5, termina assim, né, com a decisão dele de realmente partir dele, fez todos os preparativos necessários para poder ir para o Egito. Daí começa o capítulo 6, intitulado No Horto de Célia. Aí eu acho que, de repente, uma alusão, fiquei com a impressão, né, do Horto de Jesus, o Horto de Célia, não sei se é intencional esse título, mas é um momento, né, na vida de Célia, de grandes mudanças, de grande impacto, né? Então, eu pensei, me levou, né, até o Horto de Jesus. Mas, enfim. Daí, ao chegar lá, ele, então, se dirige, né, ao Horto, e Célio o reconhece imediatamente. E ele fica com aquela impressão, ele acha que se ele usasse vestimentas femininas, talvez se pareceria com sua filhinha desaparecida, mas ficou só achando, né? Ele não reconheceu Célia no irmão Marinho. E como havia dito o amigo, né? O amigo não, desculpem, como havia dito o palestrante, Saulo Antônio, ele realmente ficou maravilhado com a pregação do Evangelho feita pelo irmão Marinho. E naquele lugar ele sentiu um grande bem-estar. E nós terminamos o estudo, a leitura, exatamente nesse ponto, que está no terceiro parágrafo, na página 253, para quem tem essa edição do romance. Então, vamos lá. Vamos dar início ao estudo de hoje. Desde a dolorosa desencarnação da companheira, tinha o espírito mergulhado num véu de amarguras atrozes. Nunca mais desfrutara tranquilidade íntima sob o peso de suas angústias pungentes. Entretanto, os ensinamentos do irmão Marinho, suas considerações e suas preces proporcionavam-lhe intraduzível esperança. Figurou-se-lhe que bastava aquele instante breve para que pudesse reerguer a confiança num futuro espiritual, pleno de realidades divinas. Sem poder explicar a causa da sua emotividade, começou a chorar silenciosamente, como se somente naquele instante houvesse afeiçoado de fato o coração às belezas imensas do cristianismo. Terminadas as interpretações e as preces do dia, enquanto a multidão se retirava comovida, Célia deixava-se ficar no mesmo ponto, sem saber que norma adotar naquelas circunstâncias. No íntimo, contudo, agradecia a Deus a graça sublime de surpreender o espírito paterno tocado de luzes divinas, suplicando ao Senhor permitisse ao seu coração filial receber a necessária inspiração dos seus augustos mensageiros. Ela precisava saber como proceder. Algo a fez se manter sem se revelar, não é? Mas imagine, vamos nos colocar no lugar de Célia, não é? Tantos anos se passaram, 10 anos, não é? Sem ver o pai amado, a mãe, a irmã, e de repente surge o pai transformado. Deve ter sido um momento realmente forte para ela, não é?
Na quase imobilidade de suas conjecturas, naquele momento grave do seu destino, foi despertada pela voz de ouvido Lúcius que se aproximava exclamando: Irmão Marinho, sou um pecador, desencantado do mundo, que vem até aqui atraído por vossas virtudes sacrossantas. Olha, o pai dirigindo a palavra a ela, né? Venho de longe, e bastou um momento de contato com a vossa palavra e ensinamentos para que me reconfortasse um pouco, experimentando mais fé e mais esperança. Desejava falar-vos. A noite, contudo, não tarda e temo aborrecer-vos. A humildade dolorida daquelas palavras dera à jovem cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que haviam aniquilado o coração paterno. Elvídio Lúcio já não apresentava aquele porte ereto e firme que o caracterizava como legítimo cidadão do império e da sua época. Os lábios tranquilos de outrora ajustavam-se num ricto de tristeza e angústia indefiníveis. Os cabelos estavam completamente brancos, como se um inverno implacável e rijo lhe houvesse despejado na cabeça um punhado de neve indestrutível. Os olhos, aqueles olhos que tantas vezes lhe patentearam uma energia impulsiva e orgulhosa, eram agora melancólicos, espraiando-se com humildade sincera por toda parte, ou dirigindo-se com expressões súplices para o alto, como se de há muito estivessem mergulhados nas mais comovedoras rogativas. Célia compreendeu que uma tempestade dolorosa e inflexível havia desabado sobre a alma paterna para que se pudesse realizar aquela metamorfose. Meu amigo, murmurou de olhos úmidos, rogo a Deus que se não dissipem as vossas impressões primeiras, e é em seu nome que vos ofereço a minha choupana humilde. Se vos apraz, ficai comigo, pois terei grande júbilo com a vossa presença generosa. Elvídio Lúcio aceitou o delicado oferecimento, enxugando uma lágrima. E foi, com enorme surpresa, que reparou no casebre onde vivia, confortado, o irmão dos infelizes. Em poucos instantes, o irmão Marinho arranjou-lhe um leito humilde e limpo, obrigando-o a repousar. Guardando na alma uma alegria santa, a jovem se movia de um lado para o outro e não tardou levar-se ao tribuno, surpreso, um caldo substancioso e um copo de leite puro, que lhe confortaram o organismo. Depois, foram os remédios caseiros manipulados por ela mesma, com satisfação intraduzível. A noite caíra. A noite caíra de todo com seu cortejo de sombras, quando o irmão Marinho se assentou à frente do hóspede, encantado e comovido com tantas provas de carinhoso desvelo. Falaram então de Jesus, do Evangelho, casando harmônicas as opiniões e os conceitos acerca do Cordeiro de Deus e da exemplificação de sua vida. De vez em quando, o tribuno contemplava o interlocutor com mais acentuado interesse, guardando a impressão de que o conhecera alhures. Por fim, dentro do profundo bem-estar que sentia renascer-lhe no íntimo, Elvídio Lúcio ponderou. Cheguei ao cristianismo qual um náufrago após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o Divino Mestre endereçou à minha alma todos os apelos suaves de sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego no âmbito de lamentáveis desvarios. Foi preciso que uma hecatombe desabasse em meu lar e sobre o meu destino, para que no fragor da tempestade destruidora conseguisse romper as muralhas que me separavam
da nítida compreensão dos novos ideais florescentes para a mentalidade e o coração do mundo. Jamais confiei, continuou Ovídio, a alguém os episódios pungentes da minha vida, mas sinto que vós, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre, na exemplificação do bem, podereis compreender minha existência, ajudando-me a raciocinar evangelicamente, para que cumpra os meus deveres nestes últimos dias de atividade terrena. Nunca, em parte alguma, deixei de experimentar uma tal ou qual dúvida que me desconsola. Aqui, porém, sem saber o porquê, experimento uma tranquilidade desconhecida. Julgo dever confiar em vós, como em mim mesmo. Aqui nós temos a ambiência, não é? As vibrações, para começar, as vibrações daquele casebre, que eram constantemente abençoados pelo alto, pela postura, pelo trabalho, pela dedicação do irmão Marinho. Segundo, por aquela união, aquele momento, aquele reencontro de pai e filha, mesmo sem o saber. E terceiro, com certeza, com a espiritualidade amparando aos dois, inspirando confiança, esperança, confiando esperança, uma harmonia indizível. E por que não dizer, com a presença do próprio pai na espiritualidade, avô de Célia Quineiros. E então Ovídio começa o seu relato. Há muito sinto necessidade de um conforto direto, e somente a vós confio as minhas chagas, na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno. Se isso vos faz bem, meu amigo, exclamou a jovem, enxugando uma lágrima discreta, podeis confiar no meu coração, que rogará ao Senhor pela vossa paz espiritual em todos os transes da vida. E enquanto o irmão Marinho lhe acariciava a cabeça, encanecida prematuramente, atormentado por dolorosas recordações, Ovídio Lúcio, sem saber explicar o motivo de sua confiança, começava a contar-lhe o penoso romance da sua existência. De vez em quando, a voz tornava-se abafada por uma que outra lembrança ou episódio. A cada pausa, o interlocutor, comovido, respondia ao seu estado de alma com esta ou aquela advertência, traindo as próprias reminiscências. O tribuno surpreendia-se com isso, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias, presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente. Depois de longas horas de confidência, em que ambos choravam silenciosamente, Ovídio concluía. Aí tem, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso. Mas o que mais me acabrunha é lembrar que fui um pai injusto e cruel. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho, e chegaria à verdade, afastando os gênios sinistros que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Ele realmente, ele não teve, né, dado o jeito dele ser, dado a forma como ele era, tempestuoso, orgulhoso, vaidoso. Ele, quando aquilo tudo aconteceu, quando ele viu Célia com um bebê no colo, e aquela história sobre o Lório Úrbico, ele ficou cego, ele não quis saber, ele não pensou duas vezes, e em momento algum pensou no sofrimento da filha. Né? Porque se tivesse acontecido tudo o que a Téria disse, e que Célia
confirmou para proteger a mãe, sem que a mãe soubesse que ela estava tentando protegê-lo. Se isso não tivesse sido... Ele não pensou, em momento algum, como aquilo tinha sido horrível para a filha, ter sido abusada por Lolly Úrbico. Mas não. Então, aqui ele está realmente arrependido. E ele tem muita razão em dizer que se ali, naquele momento, ele estivesse parado para pensar, né? Mas não foi o que aconteceu, não tem como voltar atrás, e a história, então, seguiu como tinha que seguir, diante dos levando aos desdobramentos, né, que acabaram por acontecer. E ele continua. Relembrando esses acontecimentos, ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível em que expulsei do coração a filha querida. Desde que me certifiquei da sua inocência, procuro-a, ansioso por toda parte. Parece-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis, entregou meus supremos martírios morais, para que eu compreendesse a extensão da falta. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão de que, para reparar meu grande crime, terei de andar como o judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso, resolvi apelar para a vossa bondade, a fim de me proporcionardes um lenitivo. Vós, que tendes iluminado tantas almas, apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado. As lágrimas abafavam-lhe a voz. Célia também o ouvia quase a chorar, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração de filha meiga e afetuosa. Desejou revelar-se ao pai. Agora vamos ver aqui o dilema, não é, de Célia. Desejou revelar-se ao pai, beijar-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Quis afirmar que o amara sempre e olvidara, né, que esquecera o passado de prantos dolorosos, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor, na mesma vibração de fé, mas uma força misteriosa e incoercível, né, irreprimível, paralisavam-lhe o ímpeto. Então ela se conteve, né, ela se conteve. Porque quantos poderiam ser prejudicados, né, com essa revelação? Se a coisa viesse nesse momento, dessa forma à tona, como seria isso? Para aqueles que a procuravam, né, como o irmão Marinho, todos aqueles que tinham a fé naquele belo trabalho de fraternidade que ela exercia no horto. Então ela ouviu os conselhos, ela percebeu que precisava calar. Não era o momento, pelo menos não naquele instante. Foi assim que murmurou carinhosamente. Meu amigo, não vos entregueis de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda misericórdia e há de confortar-vos o coração. Creiamos e esperamos na sua bondade infinita. Mas, obtemperava Elvídio Lúcio na sua sinceridade dolorosa, eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança. Quem não o seria neste mundo, meu amigo? Exclamou Célia, cheia de bondade. Porventura, não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Quem poderá dizer nunca errei no oceano de sombras em que vivemos? Deus é o juiz supremo e, na sua misericórdia inexaurível, não pode cobrar aos filhos
um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações que se cumpriu conforme a sabedoria divina. Então, aqui nós vemos que Célia, ela reconhece que ela própria não é uma injustiçada, que tudo tem a mão de Deus, vamos dizer assim. Está tudo como tem que ser. Ela tem que manter-se com a fé e seguindo, fazendo bem, né? Vivendo essa experiência. No entanto, gemeu o tribuno em voz desalentada. Ela era boa e humilde, carinhosa e justa. Além do mais, sinto que fui impiedoso, pelo que experimento agora as mais rudes acusações da própria consciência. E como se quisesse transmitir ao interlocutor a imagem exata das suas reminiscências, o filho de Quinéio Lúcio acrescentou, enxugando as lágrimas: se a visseis, irmão, no dia fatídico e doloroso, concordaríeis, certo, em que minha desventurada Célia era qual ovelha imaculada a caminhar para o sacrifício. Não poderia esquecer o seu olhar pungente ao afastar-se do aprisco, né, do abrigo doméstico, ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina, com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano que, depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência. Ouvindo-lhe as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas, repletas de dor e de amargura. Sim, irmão, continuou o tribuno angustiado, sei que chorais pelas desventuras alheias. Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Ele mal podia imaginar o quanto, não é? Dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látego, sob o açoite das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe um dia as mãos antes da morte? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou: meu amigo, antes de tudo, aqui vamos ter, acho que uma receita, né? Porque ela vem dar o caminho das pedras. E ó, vamos prestar atenção, porque, com certeza, nas palavras de Célia, encontraremos lições. Meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. De balde, né, em vão, mostram os braços nus aos que passam felizes pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas.
ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão dos nossos pecados. Todas as vezes que nos desprendemos dos bens desse mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti-os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparado constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na existência terrena. E de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguiu. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá, não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Ah, que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas, para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país de luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Não resta dúvida, né, que todo esse falar de Célia estava sob inspiração. E por que sob inspiração? Porque ela tem uma ligação constante com o alto. É fácil. Age tanto no bem, age tanto em prol do próximo, do irmão, do desvalido. Os atos dela são atos de bondade plena. Então, ela está sempre conectada ao alto. Então, é o canal perfeito para a espiritualidade se comunicar, né? Inspirá-la. E ela trouxe a nós, não só eu vídeo, nós estamos aqui estudando, lendo, né? E através da psicografia de Francisco Cândido Xavier,
nós estamos recebendo essa mensagem para nós mesmos. Então, acho que esse trecho da história vale uma releitura. Nós devemos ler em separado depois isso e trazer para a nossa vida diária. Tentar fazer força, porque nós somos muito imperfeitos, né? Eu pelo menos o sou, imperfeitos e precisamos nos esforçar para fazer algo que Célia fazia naturalmente. Então, vamos nos esforçar para progredir, para que um dia nós possamos fazer isso tudo com naturalidade, sem sequer perceber que estamos fazendo. Né? Elvídio Lúcio chorava sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, pressinto a realidade luminosa dos vossos conceitos, e por isso aqui nós temos Elvídio se comprometendo. Né? E por isso trabalharei indefesamente a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem, doravante, sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus sapiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeito em pranto, rogou a Quinéio Lúcio a esclarecesse naquele transe difícil em que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação de sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e extemporânea, e encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Então, aqui temos a confirmação da presença de Quinéio Lúcio, né, acompanhando aquele reencontro, espargindo com certeza todo o seu amor pelo filho e por sua neta, e aqui dando-lhe explicações, que ela fazia bem, né, em não revelar sua identidade. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã, que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Aqui eu trouxe uma coletânea de imagens, porque agora virá uma descrição do ambiente, do horto, que é tão lindo, né? É tão abundante, tudo é tão abundante ali, que eu trouxe para, enquanto nós falarmos, nós lermos aqui sobre os lotes de terra, sobre a aparência do horto, para ilustrar tudo que existia naquele lugar. Né? Então, vamos ver aqui. É só uma alusão, é claro, né? Mas para a gente poder imaginar.
Nos grandes talhões, né, dos grandes lotes de terra, da terra, elevavam-se árvores frutíferas, cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada, onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas, descansavam cabras mansas e a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas e, de quando em quando, nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras, brincavam os fios móveis de um grande regato, e em tudo observava Elfidilúcius cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço, encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Quinéio Lúcio disse comovidamente: Este horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre essas árvores, respiro o ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me. Quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu amigo. Cultivo este horto há muito tempo. E é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança, que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de um lustro, há mais de 5 anos, para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos. Que segredo haverá nestas paragens, exclamou Elvídio, respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Não sei, disse o irmão dos pobres com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. As laranjeiras e oliveiras são os nossos melhores amigas. Às vezes, é à sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Eu peço desculpas pelo barulho. Hoje a rua está realmente mais barulhenta do que o normal. Eu moro num local que realmente faz barulho, passa muito carro, muitas motos, mas hoje está um pouco além do comum. Então eu peço desculpas. Fornecendo as explicações que Elvídio aceitava atenciosamente, enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiências próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade de seu espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então, as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares e, com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais, e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado
foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia. Crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia, uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. Porque isso que as crianças fizeram está lá no Evangelho, né? Conviver em paz, né? Isso tudo traz esse viver em harmonia, né? O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade, com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Euvídio Lúcio exclamou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito, e isso é essencial. Por muitos anos fui também homem do campo, mas até pouco tempo venho explorando o solo apenas com interesse comercial. Agora, compreendo que doravante devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor e tudo exige amor. A jovem ouvia as considerações paternas enlevada nas suas esperanças. 3 dias ali ficou Euvídio Lúcio, e a edificar-se naquela paz inalterável. Horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres, como por encanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial, e, contudo, estranha força parecia cortar-lhe a vontade, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. Por fim, ao despedir-se, mais fortalecido e confortado, o tribuno falou: Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Desculpem. Rogai a Deus por mim. Pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia do bem a cantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos e neste escopo é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizestes. Então, ele tinha aqui planos para retornar. Ela tomou-lhe então a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerou comovido aquele gesto de humildade. Ansiosamente, deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria, até que ele sumisse ao longe numa nuvem de pó. Fechando-se então no seu cubículo, guardava a túnica com que saíra de Desculpa, vou ler de novo. Fechando-se então no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira, trazida de Minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia inolvidável do seu exílio. Entre as poucas peças, repousava a pérola que o pai lhe trouxera da Fócida, a única joia que lhe ficara, depois de totalmente espoliada pela criminosa ambição de Atéria. E revirava nas mãos, entre lágrimas, os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se em prece,
rogou não lhe faltassem as energias indispensáveis ao cumprimento integral de sua missão. Quanto a Elvídio Lúcio, de regresso, sentia-se como que banhado numa corrente de pensamentos novos. O irmão Marinho, aos seus olhos, era um símbolo perfeito dos dias apostólicos, quando os seguidores de Jesus operavam no mundo em seu nome. Desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para Capua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. Caio e a esposa exultaram com as suas melhores físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Depois de esclarecê-los quanto ao irmão Marinho e a fascinação que ele exercera no seu espírito, Elvídio Lúcio acentuou: Filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o porvir espiritual conforme as minhas novas concepções. Espero que não me contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser-lhe-ás entregue em tempo oportuno. O restante buscarei movimentar de acordo com a minha crença nova. Conto com o auxílio de ambos neste particular. No íntimo, Caio e Elvídio atribuíram a súbita transformação paterna sortilégio dos cristãos, que, a seu ver, teriam abusado da sua situação de fraqueza e abatimento, em face dos muitos abalos morais. Nada obstante, com a generosidade que a caracterizava, a esposa de Fabrício acentuou: Meu pai, não ouso discutir vossos pontos de fé, pois acima de qualquer controvérsia religiosa estão o nosso amor e o vosso bem-estar. Procedei como melhor vos prover. Financeiramente, não deveis preocupar-vos com o nosso futuro. Caio é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como o têm feito até agora. Portanto, podereis agir sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões. Elvídio Lúcio abraçou a filha em sinal de júbilo pela sua compreensão, enquanto Caio, num sorriso, esboçou o seu assentimento. Voltando a Roma, nos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado. Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. E aqui nós vamos fazer a pausa do estudo de hoje, quando na próxima semana daremos continuidade aos atos de Elvídio Lúcio. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos agora o estudo de hoje. Este estudo que trouxe para nós lições belíssimas, conselhos preciosos dados pelas palavras de Célia a seu pai. Que nós possamos, Senhor, ler e reler as linhas e as entrelinhas para compreender e realizar as lições trazidas por ela, que são nada mais do que a luz do Evangelho. Sê conosco, Senhor, siga nos fortalecendo, nos ajudando a progredir moralmente, a nossa ascensão espiritual, que possamos ir nos melhorando a cada dia,
que tenhamos olhos de amor e fraternidade ao nosso irmão, que nosso coração se torne terno para receber, para acolher aquele que precisa. Sê conosco, Senhor, nessa semana que nos separa do próximo encontro de estudo. Abençoe nossos lares com a tua luz, com o teu amor, com a tua paz. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então, amigos queridos, aqui encerramos o estudo de hoje. Como podem ver, o barulho continua, peço mil desculpas. Nesse horário já não costuma ter isso, mas hoje estamos enfrentando. Espero que não tenha perturbado o estudo. Então, na próxima semana, daremos continuidade ao estudo, né, desta obra, 50 anos depois. Conto com a presença de todos vocês no dia que melhor lhes aprouver. Fiquem todos em paz.